eu já sei, vamos partir do pressuposto de que eu já vi todos os vídeos, já fiz todas as reflexões necessárias, já ouvi, né, todos os áudios, já fiz todas as reflexões necessárias, que agora eu sei. Eu sei quais são meus atributos, eu sei quais são meus diferenciais de mercado, eu sei quais são meus posicionamentos, meu posicionamento ideal. E já tá claro para mim o que me torna especial. Só que aí eu não sei como me comunicar, eu não sei como influenciar, eu não sei que roupagem eu vou dar para tudo isso. E aí a gente tá falando de design, de primeira impressão é aquela que fica, sabe? Sabe? Impressão é aquela que fica, a primeira impressão é aquela que fica? Quando é uma pessoa, a gente está falando de moda, a gente está falando de aparência, a gente está falando de influências nas relações interpessoais através do primeiro impacto, que tem a ver com o estilo de quem eu sou. E no caso da marca não é diferente, o estilo da minha marca. E é tão importante esse assunto que, do ponto de vista de pessoas, as relações interpessoais, até no trabalho, está relacionado com marketing pessoal. Porque vocês sabiam que pesquisas citam que 80% dos gestores afirmam que estilo de roupa influencia sim na promoção de emprego? Aí eu pergunto para vocês, isso é rótulo? O que é isso? É o impacto, a primeira impressão que fica, né? Aquela mensagem subliminar que traz junto com a pessoa o posicionamento dela, o propósito dela, a missão dela, a visão dela, os valores dela. Aquela impressão que é a primeira que fica, que diz, que traz nas entrelinhas e bate no inconsciente do receptor, do nosso cliente, né? A imagem de quem que a gente é, que sintetiza quem a gente é. Então, quando a gente vai do ponto de vista de marca, de campanha de marketing, quando nós vamos organizar o design de uma embalagem ou do nosso site ou as capas que integram nossas redes sociais, tudo tem que ser pensado com muito carinho e congruente com o nosso posicionamento, para vocês entenderem que quando a gente fala em posicionamento, a gente fala tanto nessa palavra, mas ela é extremamente importante, porque ela é o que rege o marketing da atualidade. O marketing da atualidade é conceituado sobre o prisma do conteúdo e do posicionamento. Então, a gente entender que o design, a embalagem de nós mesmos, quanto pessoa, fazendo nosso marketing pessoal, quanto o de nossa marca, é muito, mas muito importante. E que vai acionar no receptor, naquela pessoa que a gente está se relacionando, o nosso público, o que a gente chama de arquétipos de imagem, né? Os arquétipos de imagem, eles são, assim como os gatilhos mentais de marketing, que a gente sempre tanto fala, que na hora de comunicar, quando a gente usa, a gente ativa o emocional do nosso receptor sem ele se dar conta e ele se fideliza a nós. As imagens, o primeiro impacto da imagem também ativa gatilhos que a gente chama de arquétipos, né? Então, dependendo de como uma pessoa se posiciona, ou de como uma marca se posiciona, ela ativa um ou outro arquétipo. Provavelmente, você já ouviu falar nos arquétipos de imagem, né? Um deles, vou citar alguns, né? Existem 12 arquétipos arquétipos do inconsciente coletivo, que a gente chama, né? Existem 12 arquétipos do inconsciente coletivo que os marqueteiros costumam usar com muita frequência. O primeiro deles é o inocente, o explorador, o sábio, o herói, o fora da lei, o mago, a pessoa comum, o amante, o bobo, o prestativo, o criador e o governante. São os arquétipos principais que estão no subconsciente ou no inconsciente, né, do mercado, do nosso público. E sobre os arquétipos a gente pode falar muito, né? Mas o que eu quero dizer nesse áudio
é para vocês prestarem atenção de que dependendo de como vocês se portam, de como vocês falam, de como vocês se vestem e de como vocês se posicionam, automaticamente, de uma forma subliminar, vocês estão ativando no público de vocês um ou outro arquétipo. E aí o exercício é refletir sobre qual arquétipo que me interessa ativar no meu público-alvo. Se eu tô vendendo, por exemplo, cerveja, eu vou querer ativar o arquétipo do fora da lei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer fomentar um cenário de festa, um cenário de descontração, né? Descompromissado, que é o arquétipo do fora da lei. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o bobo da corte, né? Que a gente sempre fala. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar mulheres sensuais, bonitas. Eu vou colocar festa, né? Eu vou colocar praia. E é o que a mídia faz e é o que funciona, né? É o que faz a conexão com o público. Agora, vamos imaginar que eu quero trabalhar o arquétipo. Eu quero trabalhar o arquétipo do sábio, né? Então, vamos supor que eu sou um pensador, eu sou um filósofo, né? Eu quero impostar uma autoridade, eu quero vender um livro, eu quero vender autoridade. Eu vou ativar o arquétipo do sábio. A ideia não é a gente se aprofundar hoje nos arquétipos, né? Mas a ideia é entender que cada estímulo que eu como marca e como marketing faço junto ao meu consumidor, eu ativo uma resposta, né? Lembra do fluxo da comunicação que a gente já falou em outros áudios? Eu tenho um receptor, eu tenho uma mensagem, eu tenho um emissor, eu tenho uma mensagem, tenho canais, né, para enviar essa mensagem, e eu tenho uma resposta, né? E tudo isso passa por um estímulo, né? Então, a minha mensagem, muitas vezes, ela é subliminar. Nem sempre ela não é só palavras, ela não é só escrita, ela não é só informação. A minha mensagem, ela é composta por um todo, que envolve o conteúdo e envolve a embalagem desse conteúdo, né? Como que eu me porto, envolve questões relacionadas realmente a comportamento, muito mais comportamentais, um conjunto de elementos, né? Embalagem, conteúdo, comportamento, causam tudo estímulo, né? Oportunidades, gatilhos diversos de autoridade, de história, de reciprocidade, de empatia, que a gente já falou tanto, de emoção. São estímulos que estão dentro de uma mensagem e que vão causar uma resposta consciente e inconsciente do nosso receptor ou do nosso público-alvo, né? Então, que a dica, a grande sacada aqui nesse áudio é o seguinte, que seja consciente, né? Muitas vezes a gente elabora uma mensagem e faz esse estímulo através de um post ou através de uma promoção, de um evento, qualquer ação de marketing, né? Existe um estímulo, só que o resultado às vezes foi sem querer. Assertivo ou não, é que sem querer, né? Qual é o ideal? O ideal é a gente ter consciência de que toda mensagem ela causa um estímulo e uma resposta. E que essa resposta seja consciente, seja de acordo com o estímulo inicial que a gente gostaria, que a gente planeja, né? E daí a gente vai colhendo os resultados, os resultados eficazes, a gente vai sempre alinhando, eu sempre digo que marketing é teste, então a gente vai sempre alinhando aquele resultado com o estímulo que eu promovi. Se foi ok, eu sigo naquele estímulo. Se não foi ok, eu tenho que melhorar aquele estímulo. Então fica a dica e até a próxima!